Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Aliança de Amor. É uma alegria, uma vez mais, numa sexta-feira, podermos estarmos juntos, adentrando ao seu lar, ao seu lugar de trabalho. Você que vai assistir o programa posteriormente, sejam todos muito bem-vindos. A nossa oração é para que nós sejamos canal de bênção de Deus para, de alguma forma, atingir o seu coração. Uma boa tarde a todos. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão, e essa aqui é a Catinha, minha esposa, né? Nós trabalhamos com casais, ministrações para casais há 25 anos e é uma alegria tê-lo aqui conosco nesta tarde. E como a Catinha falou nos programas anteriores, é uma palavra que vem estar direcionada não apenas para casais, mas para pessoas solteiras, namorados, casal de noivos, para que a palavra de Deus vinha dar um norte, vinha dar um equilíbrio sobre o desenvolvimento do relacionamento do casal. Né, meu amor? O nosso propósito, queridos, não é trazer nada novo, porque eu sempre falo que o que nós tratarmos aqui são situações corriqueiras do dia a dia, que você também já as conhece. Mas é desmistificar a ideia de que família, casamento são instituições falidas. Se você está namorando, se você tem interesse em conhecer alguém, se você não quer ficar sozinho, se você já é uma pessoa casada, já tem alguém na sua vida, nós vemos, à luz da palavra de Deus, um direcionamento para que nós vivamos bem, para que nós possamos ter o nosso dia a dia em paz, com tranquilidade, apesar das dificuldades, das divergências, da nossa fabilidade, porque nós somos falhos mesmo, mas nós sabemos que em Cristo é possível você ter um lar abençoado. Amém. E é isso que nós temos tratado todos esses programas, né, amor? Exatamente. Para quem está nos ouvindo a primeira vez, nós temos alguns programas já gravados no YouTube, à disposição dos queridos. Começamos com aliança, né? Sim, a importância de uma aliança, né? Diante do Senhor, né? E falamos também sobre a comunicação, sobre como ouvir, né? E como estar se colocando na fala, para termos um entendimento, que é a base de tudo. Base, né? A comunicação, o entendimento através da comunicação. Para se chegar a um acordo, que também vimos, né, meu amor? Sim, sim. E sobre interferências, né? Isso. Falamos a semana passada sobre interferências e eu quero uma vez mais aqui externar minha alegria, agradecer a todas as pessoas que entram em contato com a gente, que tem sido muito proveitoso. Quero de antemão aqui mandar um beijo grande para minha prima lá na Alemanha. Ela tem assistido aos programas e ontem ela me mandou uma mensagem que estava ansiosa por chegar o programa hoje. E algumas pessoas que entendem o português lá na Alemanha, ela também pode compartilhar. Então, um beijo, Ana Paula, você, o Marcelo, suas meninas lindas, um lar abençoado. E essa é a proposta, você que não pode assistir agora, mas você tem a condição de assistir, acessar o link posteriormente e também passar para alguma pessoa. O Paixão falou dos temas que nós já temos tratado e hoje nós vamos falar sobre os papéis que Deus estipula dentro da família. Exato. Tem gente que acha que não tem isso, né? Não, que cada um, eu sou mulher, ele é homem, pronto, a gente parte daí. Aí viveria uma desordem, né? Teria uma desordem. Deus, ele estabelece papéis dentro de uma família, porque, meus queridos, num lugar onde todo mundo manda, não existe obediência. No lugar onde não há diretriz, também ninguém sabe o que fazer. Exatamente. Então, começamos por entender que não há mérito nem demérito, mas um cuidado de Deus em estabelecer a ordem no seio da família. Sim. Como uma empresa, né? Como uma Você empresa. falou da empresa. Veja bem, todos os papéis dentro de uma empresa são importantes. Se tem o setor de vendas, o departamento comercial, tem o departamento de produção, tem o departamento de custo, controle de custo, tudo em harmonia. Ou seja, se não tem um departamento de vendas que vá vender, não tem como produzir. Sim. Pois não tem... E se não tem o departamento de custo para estabelecer um ganho, né? Despesas e custos da empresa para que alcance-se um preço e tenha o seu lucro produzido, também iam andar em desordem. Sim. Não saberia que preço circular no mercado, não saberia como ganhar da concorrência. Então, veja os valores que há os papéis definidos. Então, como a Catinha falou, não há mérito e nem desmérito. Demérito. Demérito, né? Sim. Todos os uma papéis, ordem, né? Todos os papéis são importantes, que são estabelecidos dentro do relacionamento.
Você é importante dentro do papel que você assume diante de Deus. Sim. E o seu cônjuge também é importante dentro do papel que ele assume diante de Deus. Sim. E essa harmonia, esse entendimento dos papéis definidos vão fazer com que o casal caminhe para o sucesso, para a harmonia, para o entendimento e tenham sucesso. Essa é a palavra, harmonia, né? Harmonia. Existe uma harmonia nas posições. Nós veremos que os filhos têm um papel importantíssimo dentro da família. Veremos os pais, na sua posição como tais, também tem uma importância muito grande, mas posteriormente nós trataremos disso. Nós queremos hoje, à luz da palavra de Deus, falarmos do papel entre os cônjuges, né? Se você já é casado, você tem um papel. Se você ainda não é casado, está namorando, deseja conhecer alguém, você vai ter um papel dentro desse relacionamento. E é importante para que as coisas caminhem bem, como o Paixão já colocou, para que haja uma harmonia, Sim. que você esteja no seu papel. É comum nós conversarmos e atendermos casais cujos papéis estão trocados. Sim. Aí as coisas não estão bem. Não, porque carrega, né? O que acontece? Carrega Às demais, vezes uma né? das partes está sobrecarregada e a outra parte está muito tranquila. Sim. Por quê? Porque não há um entendimento disso. É comum nos nossos cursos de casais, quando nós apresentamos esses papéis, as pessoas falarem, olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas é fato. E Deus, ele coloca de uma forma que todos sintam-se confortáveis, Confortáveis. Né? E esses papéis que nós vamos estar decorrendo no programa, também é muito importante para você que está agora no casal de namorados e casal de noivos, para ir identificando também esses Sim. papéis, se está em harmonia já no início do relacionamento de vocês. E se não conhece, passar a conhecer, Isso, né? passa a conhecer e passa a identificar qual é o papel que você vai ter que assumir dentro do casamento para que esse casamento tenha sucesso. Sim. Para que seja um casamento forte, vitorioso no Senhor. Porque às vezes são alguns papéis que já no relacionamento, já no conhecimento, no desenvolvimento do namoro e do noivado, já está trocado. E aí pensa, depois de casar ele vai melhorar. Queridos, isso é um perigo. Olha, depois de casar alerta, ele vai melhorar. Alerta aos noivos e casados. Alerta. Olha, quem é casado sabe disso. É todo um processo, o namoro e o noivado nada mais é para ajustar todos esses pontos, para que quando você chega ao casamento já esteja tudo alinhado. Porque depois do casamento, queridos, aí vem uma correria no dia a dia que você sequência. Nem sabe o que você vai passar, uma sequência de compromissos, de atividades que você vai ver que a melhor forma é vocês chegarem alinhados nesse momento. Isso é muito importante. É muito importante porque tem um mito. Às vezes a pessoa fala, não, quando casar ela melhora. Quando casar se melhora. Olha, isso é mentira, viu? Quando casa, as características são exponenciadas. Sim. O namoro, ele é uma continuidade do casamento. Então, o que a pessoa é no namoro, pode ter certeza, ela vai carregar para o casamento. Por isso que a gente fala, né? Você que está namorando, você que deseja conhecer alguém, estou repetindo isso, preste atenção. Observe bem. Nós já tivemos a infelicidade, eu digo assim, de acompanhar pessoas que no namoro já havia grosserias. Conversei com mais de uma moça que no namoro ela apanhou. Não, na verdade ele não me bateu, ele só me prendeu pelos braços contra a parede. E eu disse para ela, você fique atenta, converse bem antes, observe. E curioso que a família era contra esse casamento. Mas, enfim, o que aconteceu? A pessoa casou. A pessoa casou, depois de 10 meses eles se separaram. Então, a gente tem que prestar atenção, queridos. Casamento é uma bênção, não é um mar de rosas, é uma bênção. Só que, para isso, nós precisamos cumprir a parte que nos cabe. Sim. E a gente começa aqui também por desmistificar o movimento feminista, grita que a mulher quer o seu lugar, que a mulher tem que fazer o que ela quer. E a gente tem que entender o seguinte, o nosso padrão não é o padrão do mundo. E a palavra de Deus fala, sim, que no casamento, na família, o marido é o cabeça. E a esposa, ela se submete ao marido em amor. Eu vou ler o texto para vocês. Isso se encontra em Efésios, capítulo 5. Só um trechinho. O apóstolo Paulo dando orientação àquela igreja de Éfeso. Ele diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Eu até grifei aqui no meu esboço. Como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, ame cada um a sua mulher
De que forma? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, você tem no texto sagrado a premissa de um casamento abençoado. Sim, sim. A mulher, ela dentro dos papéis, né, dentro dos papéis estabelecidos. A mulher, ela se sujeita ao marido em amor, como se fosse ao Senhor. Isso não quer dizer, meus irmãos, que o marido vai mandar o que quer, a hora que quer, dando ordem, escravizando a mulher. Não é escravidão. Isso é escravidão. Não. Porque o papel do marido, como é que está escrito aqui? Em amor. E o marido deve amar a mulher de que forma? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Se doou. Foi só isso que Jesus fez pela igreja, nada mais. Inclusive, né? é muito interessante isso. Você ama a sua esposa ao ponto de dar a sua vida por ela, diante de uma ameaça de perigo, diante do momento que a vida dela esteja em jogo, você a ama o suficiente para dar a sua própria vida? Isso é interessante, queridos. Eu vou até pontuar um testemunho de um casal amigo nosso, muito querido. E... Acho que pode citar, é bem isso, né? Testemunho? Não, vou citar o testemunho, mas não vou mencionar nomes, não, de forma alguma. Veja bem, quando eles viviam em equilíbrio, viviam em amor e entendiam os papéis estabelecidos por Deus, ela se sujeitando ao marido, em amor, entendendo a proposta, né? Ele amando, se dedicando, sabe? Liderando esse casamento diante da palavra de Deus. Em paz. Em paz, eles passaram por um momento delicado, uma situação muito perigosa. Quando ladrões vieram roubar o carro, né? Roubaram o carro, levaram o carro, eles estavam dentro do carro e naquele momento que o ladrão apontou a arma, a primeira atitude do marido foi se colocar na frente da mira do revólver. O ladrão apontou na cabeça dela, para a esposa. Isso, mas ele se colocou na frente da esposa. De tanto que ele amava. Só que passaram alguns tempos... Deus os livrou, tudo certo, graças a Deus. Entenderam, levou o carro, mas testemunhou de tudo isso, mas passou algum tempo, eles estavam passando algumas dificuldades no relacionamento. Por isso que nós temos que sempre ter cuidado e sempre estar preservando o nosso relacionamento para viver a paz, a graça, a unidade e o amor. Eles, depois de algum tempo... Tiveram um grande estresse, né? Tiveram um estresse no relacionamento. E eu lembrei dessa passagem que eles passaram alguns anos atrás, e eu falei assim, querido, se hoje você tivesse passando... Que defendê-la, né? A mesma atitude que você passou no passado de defender, de dar a sua vida por ela, como você agiria? E ele falou, nesse momento eu não entraria... Eu colocaria ela na frente do revólver. Não, deixaria ela assumir. Meu Deus. Está vendo como nós temos que estar sempre preservando e cercando o nosso jardim, tendo cuidado de manter todas as propostas, todos os papéis definidos para que nós venhamos a agir sempre com a mesma atitude, com a mesma firmeza, com a mesma posição. Porque quando criam-se dificuldades no relacionamento... Quando cria-se dificuldades, tanto no namoro como no noivado... Aí que vai ver, né? Você vai perdendo, sabe, algumas posições. Pois é. Você vai perdendo algumas atitudes para defender esse relacionamento. Você vai baixando a guarda. Baixa a guarda, né? E isso que é perigoso. E quando nós estamos com a nossa guarda baixa, infelizmente... Os valores externos, como a gente viu em programas anteriores, expostos, as interferências externas, as interferências até internas do nosso eu, vêm a trazer um desgaste enorme no relacionamento. Só para pensarmos, né? Então, é para a gente entender isso, né? Que algumas mulheres falam, imagina que eu vou me submeter a homem. Não é isso, queridos. Eu digo que a mulher que ela tem dificuldade em se submeter ao marido, ela tem dificuldade em submeter-se a Deus. Porque a Bíblia diz que a mulher se submete ao marido como ao Senhor. E da mesma forma, como que Deus trata a sua igreja? Com amor, com graça, como o Paixão bem falou agora, chegando ao ponto de entregar a sua vida. Então, a gente vê que é uma situação de harmonia, de equilíbrio. Isso. Estão os dois na mesma missão, é uma submissão. Estamos juntos, imbuídos disso. Completamente diferente da posição que o mundo passa de submissão. Sim. Não é verdade?
E, né? essa ministração, os irmãos vejam que ela é precedida pela ministração que nós trouxemos a semana passada sobre o acordo. Por quê? Não quer dizer que só ele manda, é do jeito dele, não. Mas existe um acordo. Sim. Só que a gente vai ver, à luz da palavra de Deus, dentro dos papéis, que o marido ele tem essa posição estabelecida por Deus. E a mulher, em amor, ela se submete como ao Senhor. Até porque... se nós estamos falando de texto bíblico, a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, verso 11, é um texto muito fácil de guardar, Sim. né? 11, diz que no Senhor, nem o marido é independente da mulher, nem a mulher é independente do marido. Ou seja, formam uma equipe diante de Deus. E essa equipe que vai estar estabelecido. Essa equipe, quando houve o acordo, houve entendimento sobre a verdadeira submissão que existe no relacionamento, é identificar e qual a missão do casal, qual é a tua missão que Deus estabeleceu na sua vida. E aí vocês abraçarem isso e a mulher, junto com o marido, sabe, estarem caminhando para o sucesso do cumprimento dessa missão. Nada mais é do que isso, auxiliar, estar do lado, estar junto, acompanhando, passo a passo, fortalecendo, sabe? É essa a proposta do verdadeiro elo de amor e de graça. De uma aliança. E de entendimento, de uma aliança de amor diante da presença de Deus. Então nós vamos aos papéis. Vocês verão que para cada papel do homem existe, evidentemente, um papel da mulher e que eles caminham juntos. Então eu gostaria que você fosse observando, eu estou no papel certo? Meu cônjuge está no papel certo, mas antes de você olhar o lado dele ou o lado dela, olhe primeiro para o seu lado. Nós vamos começar então os papéis. Primeiro papel, como a gente sempre fala, que acima de tudo e todas as coisas, um lar ele só tem sucesso, ele só é feliz e ele só caminha em paz quando ele tem a presença de Deus. A primeira coisa é a presença de Deus. E nesse quesito nós temos... Nós temos um primeiro papel do marido, que é o marido sacerdote. Ou Quem seja, é o marido? ele é responsável espiritual no lar. Sim. Cabe ao marido esse papel. Cabe ao marido se preocupar com o crescimento espiritual da sua família. Cabe ao marido ele guerrear pelo sucesso da sua família. Cabe ao marido ele identificar quando o mal está, sabe, ao redor, está querendo agir, está, sabe, aguardando uma brecha para agir sobre a família, sobre a vida dos filhos. Cabe ao marido, sabe, estar levando uma palavra, sabe, de crescimento espiritual, uma palavra, uma doutrina da palavra de Deus, sabe, o seu culto familiar, para que estejam sempre buscando a presença de Deus. Isso é um papel que cabe ao marido, é muito importante, querido. E isso Deus vai cobrar de você, sabe? Deus vai cobrar de você como você está se comportando, qual a sua preocupação sobre o crescimento espiritual da sua família, né? Da sua esposa, dos seus filhos. E o marido guerrear por isso. Por que cabe ao marido? Porque o homem, por si só, é um guerreiro. O homem, por si só, ele já identifica um problema. Veja bem, você está dirigindo numa rua mais ou menos tranquila, tarde da noite. Quando você observa qualquer ação, quando você observa qualquer pessoa meia suspeita, primeira coisa que você faz, se os vidros estão abertos, você já fecha automaticamente. Tá atento, né? Dá tempo, sabe? Você já tá, sabe? O homem, por si só, ele já tem uma visão, sabe? Que ele vê todo o perigo. É uma visão, sabe? Espacial, ele vai além. Não é periférica, né? Não é periférica. A mulher Ela só isso. verifica, mas para frente vão estar aprofundando sobre isso. Então ele já tem essa visão de, sabe, identificar de alerta, todo né? mal, de alerta, alerta. E se posicionar sobre isso. Infelizmente, alguns maridos hoje em dia esquecem desse detalhe, esquecem que ele é um sacerdote dentro do lar, que ele tem que levar uma boa palavra, que ele tem que ter um testemunho perante a esposa, perante os filhos. Repete essa parte aí. Que ele tem que ter um testemunho perante a mulher e perante os filhos. Só um parênteses aqui. O nosso testemunho, queridos, começa em casa. Em casa. Porque na igreja, no meio dos irmãos, todo mundo diferente. É santo. Né? Todo mundo está nascendo uma asa. E é dentro de casa. O exemplo do sacerdote é dentro de casa. Na igreja é todo mundo, sabe, santo, todo mundo
sabe, vive uma espiritualidade, mas dentro de casa que você tem que estar preocupado com isso. Tanto é que a palavra de Deus, a palavra do apóstolo Paulo, em certo momento, a igreja de Coríntios estava vendo uma confusão sobre os cultos estabelecendo. Ele até fala um ponto que muitas mulheres até censuram, falam, não, as mulheres não podem falar no culto, qualquer dúvida vão tirar em casa com seus maridos. Né? Maridos. Olha só, porque já naquele tempo, naquela cultura, acreditava-se, né? Sabe, naquela cultura, no tempo das escrituras, da ministração da palavra de Deus nas sinagogas, qual era a orientação? Que o marido, sim, desse todo o acompanhamento e todo... Ele é o responsável, né? Isso, e todo aquele crescimento espiritual para a sua família. Então, já o apóstolo Paulo entendendo isso, não, qualquer dúvida, qualquer preocupação, não fale vocês agora. Vai e tire as dúvidas com o seu marido. Ou seja, ele tinha que ter a capacidade de estar ministrando, de estar orientando, de estar guerreando para a sua família espiritualmente. Isso, querido, é um papel que você tem que abraçar, tem que exercer, sabe, no dia a dia. Você, quando perceber algo, quando perceber o distanciamento da família, quando perceber que há algo que está, sabe, penetrando na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, você é um observador, você, sabe, tem que estar atento para daí estar, sabe, guerreando em oração e estar buscando cada vez mais trazê-los para um crescimento espiritual. Que a família que tem esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual, é uma família de sucesso, que a graça e a bênção de Deus vai estar presente em tudo. É um papel, querido, que Deus vai cobrar de você e cabe a você. Mas aí muitos vão perguntar, mas e se é um marido que não é convertido? E a esposa é convertida, veio aos caminhos do Senhor? Sim, a palavra de Deus nos dá essa orientação. Essa esposa, a mulher sábia que edificar, vai se apresentar em oração, vai fazer com que ele venha estar sendo ministrado pela palavra de Deus em oração, pelo porte da mulher, pela postura da mulher, pelo equilíbrio que ela vai estar, sabe, administrando o seu lar, ela vai ganhar esse marido para Cristo. Ela vai ser um testemunho do amor e da transformação de Deus sobre a sua vida e Deus vai Foi bom estar você ajudando. falar isso, porque é comum as pessoas nos perguntarem. Às vezes a esposa fala pra gente, mas o meu marido, ele não conhece ao Senhor, ele não serve a Deus. E aí, minha casa não tem sacerdote? Não, nós sabemos que existe um reino espiritual e esse reino espiritual, ele precisa ser vivido como real, como de fato ele é. Então, aí cabe o papel da esposa como intercessora. Para cada marido sacerdote, existe uma esposa intercessora. Como o nome diz, intercessora é aquela mulher que está na brecha da oração. Queridas, nós temos a graça de Deus de abençoar nossos filhos, abençoar nosso marido, abençoar a nossa casa, a nossa despensa, o trabalho, o que for. Uma mulher de oração, uma mulher que tem vida no altar, que busca a presença de Deus, ela protege o seu marido espiritualmente. Como o Paixão falou, existe uma guerra espiritual. Isso é verdade. Acreditando ou não, ela existe. Então, a partir daí, o papel da mulher é essencial no sentido de edificar a casa realmente. Como diz a palavra de Deus em Provérbios 14, o primeiro verso diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a sua família. Mas diz que a mulher insensata, com as próprias mãos, ela o derruba. Então, é um papel que cabe de nós estarmos juntos. Deus nos fez como auxiliadora para caminharmos juntos na mesma missão. Marido do papel, segundo o papel do marido, consegui trocar? Marido líder. Marido líder. Quem é esse marido? Marido líder, a decisão deve vir através dele, né? Conforme nos ensina a palavra de Deus, o marido é o cabeça. E a ele foi estipulado por Deus posição de liderança no casamento. Como tentam tirar essa ordem dentro do casamento, infelizmente, nos dias atuais? Quantas mulheres querem ter a liderança? Quantas mulheres querem assumir? Quantas mulheres querem se carregar por diversos papéis, não é verdade? Porque o papel que foi atribuído ao marido de liderança, através de Deus, é que ele tem que assumir esse papel. Ele não pode fugir a isso. E se você, mulher, por acaso está exercendo esse papel, não faça isso, sabe? Porque os papéis estão invertidos. O homem tem que ser líder.
O homem, ele tem que ter essa posição de liderança. De chamar a responsabilidade, Chamar né? a responsabilidade, Verdade. porque as mulheres, elas desejam descansar. As mulheres desejam ter, sabe, Descansar um porto no marido, seguro, né? no marido. E essa liderança cabe a ele. Assumir todos os riscos, todas as responsabilidades que foram assumidas. É lógico que essa liderança, como a Catinha falou também, assim como todos os outros pontos, vai se chegar através do quê? Do momento de diálogo, do momento de entendimento, de um momento onde foram estabelecidos todos os pontos, não é verdade? Para chegar no acordo. Sim. E no casamento tudo isso é feito a dois, não é? Sim. Porque ambos se tornaram uma só carne. Então, quando você entende que a liderança cabe ao marido, quando você entende isso, você vai estar praticando e se sujeitando ao marido e entendendo essa liderança do marido. Você vai sentir paz e vai descansar na posição que esse líder tomar, na posição que esse marido tomar. E tudo isso é colocado diante, sabe, da palavra de Deus. Pois o marido, ele é líder. Sim. E aqui no texto do Senhor nos diz assim, em 1 Coríntios, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça é o homem. É o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Existe Olha uma a ordem, né? Olha a ordem. Cabe a ele toda a responsabilidade. Cabe a ele ter, sabe, o momento de decisão. Queridos, infelizmente, muitos homens não estão tendo esse ponto de liderança. Eles não querem assumir responsabilidade. E isso, infelizmente, foi tirado do homem por posição de algumas mulheres, de assumirem essas responsabilidades. Que não lhe pertencem, né? De assumirem essa liderança. E, por um período, pode ser que você esteja pensando, não, está dando tudo certo, mas não. Quando todos esses pontos, quando todas essas responsabilidades caírem sobre suas costas, sobretudo a administração do lar, a intercessão, são muitos papéis que a mulher exerce, e você ficar abraçando os outros papéis que pertencem ao marido, vai chegar num desgaste. Aí, queridas, infelizmente, num 5 anos de casado, 10 anos de casado, esse desgaste vai vir à tona. Sim. E por que houve esse desgaste? Porque alguns papéis que não foram estabelecidos. Deixe o homem assumir esse papel de liderança. Atribua a ele, no diálogo, né, no entendimento, passe essa responsabilidade, queridos. Olha, eu quero uma posição de você sobre isso. E conversar mesmo sobre isso, né? Porque às vezes a gente atende casais, irmãos, eu vou usar o termo, me desculpe, que a esposa fala, mas ele é um banana, ele não toma atitude, ele não resolve. Mesmo assim, você deve conversar com ele e passar essa responsabilidade. Porque, que nem a Catinha colocou sobre esse que fala muito, é um banana, ele não está aí, sabe, é um tranquilão. Infelizmente, porque não houve a exigência deles exercer esse papel de liderança. Ou então não ele lhe também foi cobrado. Ou ele ficou tranquilo. E isso, lembra que nós falamos que muitos papéis são estabelecidos quando a gente está namorando, e quando a gente está noivo também? Como que é estabelecido esse papel de liderança? Como que ele lidera no namoro? Você percebe que ele é um líder nato? Você percebe que ele quer ter responsabilidade sobre os seus sonhos e projetos que são discutidos no dia a dia, no namoro e no noivado? Você observa que ele realmente vai liderar, que ele vai abraçar isso, que ele está naquela posição de líder? Você pode descansar no cuidado do marido, né? Quando ele for seu esposo, você pode confiar e descansar que ele vai assumir as responsabilidades, ou infelizmente você percebe que alguns pontos você toma a decisão, que se você não tomar a decisão, ele não desenvolve a liderança, ele não quer assumir as responsabilidades, ele dá para trás, ou ele fala, não, vai você. Olha esse ponto. A última palavra tem que ser do marido, tem que ser sobre, sabe, a posição verdadeira de liderança. Não é eu já vou, ou estou indo, eu vou fazer. Não é sobre o seu comando, mas a posição do comando do homem. É muito importante. Vamos para uma pausa para a gente tomar uma aguinha e nós voltamos no segundo bloco. Não saia daí.
Tomamos uma aguinha, voltamos e vamos estar reassumindo esse segundo bloco, né? Vamos mandar beijo pro pessoal antes da gente dar continuidade aqui? Vamos Queremos mandar um beijo para Bete Campos, para Araci, lá de Palmito, Santa Catarina. Olha que coisa boa. O seu Vicente e a Dona Helena, Helena Januzzi, Deus guarde vocês. A Vivian, tá linda, sua princesa. A Edna Faria, a Rutinha Lopes, lá do Nosso Gêmeos, a Márcia Álvares, do Nosso Gêmeos, a minha cunhada querida, Didi, Larissa, beijão. Genaro, nosso irmãozão. filho na fé, a Simone, a Michele, a Luísa Dias, a Rejane, lá da Brasil para Cristo de Diadema, pastor Elias, Deus te abençoe, o João Leite, a Hilda, minha grande amiga, beijo para você e pro Manuel, a Neuza Moraes, a Mirella, minha intercessora, a Lia de Jesus, Elizabeth Souza, a Ingrid Rayane, Deus te abençoe, o Felipe, querido, tem um bichinho aqui, o Felipe do Rediane, Deus abençoe você, mandar um beijo para Simone, lá do Brasil para Cristo de Campo Novo, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Olha que bacana. Ainda de Diadema, Josinaldo dos Santos, a Ana Carmo, Eutália Santos, a Cimara Lemos, de Manaus, a Igreja Brasil para Cristo do Jardim Palmira, lá em Guarulhos. Sempre participando aqui com a gente. A Maria Ribeiro, Márcia Flávia, um beijão. Fernanda Correia de Jundiaí, a Maristela, a Rosa Maria, do Rio Grande da Serra, interior de São Paulo, Marta Silva, Kátia Teodoro, minha xará, pastor Marquinhos. A Maristela, ela põe um comentário, ela diz, oh meu Deus, casal mais lindo que já conheci, vou me espelhar em vocês. Com fé um dia chego lá. Todos nós chegamos, querido. Apesar das nossas falhas, nossas debilidades, a gente segue os preceitos da palavra de Deus e assim a gente prossegue. Amém. E no primeiro bloco a gente falou do marido sacerdote, da esposa intercessora, você falou do marido líder e eu vou falar da esposa. Para todo marido líder, existe uma esposa que o apoia. A esposa apoiadora. Entenda, não é atrapalhadora, não. É a esposa que apoia o marido. É aquela que cumpre o seu papel em estar do lado e realmente apoiar. A gente sempre fala que se o marido ele tiver uma projeção e ele for reconhecido dentro da igreja, no trabalho, pelos colegas, por quem for, mas a esposa não estiver do lado, apoiando, falando, olha, estou junto, a gente vai conseguir. Ele tem essa debilidade. E a palavra de Deus em Provérbios 31, verso 12, eu gosto que diz que a mulher sábia, ela lhe faz bem todos os dias da sua vida e nunca o mal. Queridas, Deus nos colocou no papel de apoiar, não de criticar. Você pode até, então se eu tiver alguma coisa errada, não vou falar nada. Não, você pode e deve falar. Só que é interessante, eu aprendi isso, você chamar para o plural. Você não diz, olha, você vai fazer assim, olha, que tal se nós fizermos assim? Soa diferente. Soa diferente. Isso aplica tanto para o marido como para a esposa. Quando você chama isso para a unidade, para nós estarmos junto. A mulher, ela apoia o marido. Ela está junto do marido. Queridos, quem nos conhece sabe, nós temos personalidades diferentes. A Catinha, ela é sanguínea, o Paixão, ele é fleumático. Mas eu sei que pela palavra de Deus, ele é o líder. Então, o papel de liderança vem através dele. A resposta da parte de Deus, irmãos, para preparar um estudo. Nós vamos falar o que é a semana que vem? Eu espero uma resposta dele, porque eu sei que na hierarquia de Deus, ele é o cabeça. Isso me faz lembrar quando nós éramos novinhos de casado, devíamos ter uns 2 meses de casado, e nós nos casamos e nós tínhamos um Fusquinha. Tudo começou por causa desse Fusca, na verdade, né? E do prédio onde nós morávamos num lugar ali, na Cantareira, e tinha um Cadete para vender. Muita gente nem vai saber o que é Cadete, né? Mas naquela época era um carro muito legal. E eu queria por toda a lei aquele Cadete. E eu cheguei em casa, eu vi que tava a placa, contei pro Paixão, falei, Paixão, olha, estão vendendo um Cadete vermelho, assim, assim. Sabia até o apartamento que tava vendendo. Aí o Paixão falou assim, tá bom, amor, eu vou orar e vou ver se dá vontade de Deus. Aí eu falei, meu filho, você ore logo, viu? Vai orar logo para Deus dar resposta. Irmãos, eu tava certa. Na minha cabeça, eu achei que o Paixão naquele dia ia falar, tá bom, amor, vamos lá ver, vai ser nosso, tal. Não, ele resolveu orar. No dia seguinte, esse homem não tinha resposta ainda. Aí eu falei, Paixão, vai orar direito, você não está ouvindo a voz de Deus. É nosso esse carro, irmãos. Eu orava pelo carro. Eu passava na garagem, punha a mão no carro, dizendo que era meu. Até naquele horóscopo de crente, na caixinha de promessas, um negócio dizia que não era para dar certo, mas eu insistia com aquilo. Enfim, durante uns 3, 4 dias, confesso que eu fiquei muito brava, porque ele não tinha resposta. Ele só me falava assim, amor, eu não estou sentindo paz.
Eu falei, paixão, nós vamos trocar um Fuca por um cadete e tu não tá sentindo paz? E ele falava que não estava sentindo paz. Enfim, como todos os dias eu passava lá na garagem para ver o carro, um dia eu passei e tinham tirado a placa. Aí eu pensei, poxa vida, vender o carro. Olha, que nós perdemos o carro, eu já pensei. Irmãos, nós tínhamos 2 meses de casado. Isso há 30 anos atrás. Eu pensei, eu vou chegar em casa e vou falar para ele, olha só a oportunidade que nós perdemos, porque você dourou direito. Enfim, pensei um monte de coisa. No que eu tô saindo da garagem, eu encontro quem? O seu Severino, que era o zelador. Zelador. O zelador normalmente sabe tudo, né? Aí eu perguntei pra ele, eu falei, ai, seu Severino, venderam aquele cadete do 68. Aí ele falou assim, dona Catinha, a senhora não soube o que aconteceu? Aí comigo eu pensei, perdemos, né? Fazer o quê? Aí ele falou assim, aquele cadete tava com o motor condenado. O motor fundiu. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, nós morávamos na época no 15º andar, eu subia a pé, pensando que eu ia falar com paixão, porque o tal do Severino falou, seu Toninho passou aqui, eu já contei pra ele. Olha, por que não era pra vender, irmãos? Eu subi aqueles Não era pra comprar, não era pra comprar, e eu insistindo, eu subi aqueles 15 andares. Aí quando eu cheguei, eu me preparei para ele falar um monte de coisa. Não te falei que eu não estava sentindo paz, que não era para ser, mas enfim. Quando eu cheguei, eu falei para ele, porque todo dia eu chegava, eu falei, e aí? Deus já te respondeu do carro? E ele falava, não, bem, não estou sentindo paz. E aí nós tivemos um outro ensinamento, que foi quando ele disse, eu pensei que ele fosse falar um monte de coisa. Aí ele falou, tá vendo, amor, do que Deus nos livrou? Olha o livramento que Deus nos deu, porque eu já tinha visto até o financiamento bancário para a gente comprar o carro. Enfim, eu entendi com 2 meses de casado que a liderança está no marido. Então, irmã, deixa ele ocupar o lugar que é dele, não tome o lugar que não te cabe e ceda ao seu marido. Tem esposa que fala, não, mas ele não vai fazer, ele é assim mesmo, ele é parado, ele não reage. Ele sabe o que fazer. Sim. E isso é muito importante, a esposa dar um tempo para a posição no marido. Deixar que ele haja. Porque sim. tem algumas esposas que querem apressar, sim, igual mesmo fica no testemunho, pé. né? Sim, sim. E às vezes ele não toma uma posição de liderança adequada. Ele fica pressionado, né? Fica pressionado. Não dá certo. E cada marido tem um tempo para tomar posição. Sim. Desse tempo, né? Mas também não é uma eternidade. É um tempo, né? Não é a vida toda. Como é que você fala que ele vai pegar um trem? Ele vai pegar um trem. Todo marido pega um trem. Todo marido, mesmo não sendo mineiro, ele pega um trem, tá? Ele pega um trem, ele vai raciocinar, ele vai pensar, ele vai ver todos os pontos, vai analisar. E eu costumo falar, pega um trem bala, não vai pegar uma Maria Fumaça. Senão nunca vem a resposta também, né? Senão nunca vem a resposta. Mas com certeza, quando há o acordo, quando há o entendimento, quando você apresenta todos os seus sonhos, seus projetos diante de Deus, Deus vai falar com o marido na posição de sacerdote. Sim. Ele vai buscar algo de Deus e na posição de liderança ele vai ter o tempo de falar e vai apoiar ou não a posição. E a mulher que respeita, identifica esse papel, ela traz bênção para o seu lar. Sim. Cabe a nós, como nós já falamos no primeiro bloco, a oração, a intercessão e colocar realmente esse marido diante de Deus para que ele tome as posições e você fique ali como apoio realmente, Sim, né? sem dúvida. O terceiro papel... O terceiro papel do marido é um papel que traz algumas controvérsias nos momentos atuais. Dia a dia, no nosso dia a dia. Né? Vocês vão entender a controvérsia, por que esse papel traz algumas controvérsias. É o marido provedor. Ele provê o bem-estar geral da sua família. Né? E esse papel é atribuído ao homem. E é muito sério. E denota cuidado, né? Denota muito cuidado, né? Provedor é aquele que provê, aquele que providencia, Olha, né? tem uma responsabilidade tão grande, sabe? Essa posição do homem, porque até na palavra de Deus, em 1 Timóteo 5, fala assim, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé, olha só que palavra dura. Negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só como nós temos que ter o cuidado, como temos que abraçar esse papel. Você vê, muitos papéis que o homem, assume, são papéis-chave, papéis de responsabilidade e que ele, como guerreiro mesmo, ele tem que abraçar. Ele tem que, ser provedor no seu lar. E aqui a gente fala não só do material, não só, do bem-estar, só do material, só suprir as necessidades da família. Até porque hoje em dia muitas mulheres trabalham também, né? Muitas mulheres. Pra ajudar. Hoje em dia, muitas mulheres exercem o papel
E a gente não condena isso, é necessário para sim. complemento do orçamento, né? E também, assim como nós deixamos à vontade todas aquelas que às vezes querem se dedicar a educar a família, Sim. estar com os filhos. Em acordo, né? Em acordo, né? Maridos e mulheres, olha, eu vou ficar cuidando de casa, mesmo que tenha uma situação, não tenha uma situação financeira favorável, mas quer tomar essa posição e houve o acordo, é tudo, sabe, em paz, em tranquilidade. Por isso que tem que ter o diálogo, o acordo para caminharem junto. Mas mesmo essa mulher que, sabe, exerce sua função no lar, que não trabalha fora, o marido também tem que se dedicar a não só prover o material, né? Mas também a sua parte afetiva. Sim. Seus sentimentos, ter esse cuidado, né? Porque não é só o material. Há muitos, né? Há muitos homens que falam, mas eu dou o meu salário. Não falta nada, eu né? dou o meu salário na mão dela, não falta nada. Ela administra tudo, tá tudo bem. É só isso? Trabalhar e entregar o salário na mão da mulher e ela administra tudo? Não tem mais nada? Não tem mais o carinho, não tem mais a atenção? Você prover a sua esposa para alimentar, sabe, esse tanquinho emocional. A mulher tem um tanquinho emocional. É verdade. Toda mulher tem um tanque. A mulher é emotiva. Por isso que tem alguns papéis que Deus atribuiu ao homem, porque o homem é razão, o homem é mais frio, o homem toma uma atitude mais direta, sabe? Agora a mulher não, é sentimental, é mais emotiva, Sim. sabe? Então tem um tanquinho emocional. Isso é de fábrica, né? Não tem jeito. E esse tanquinho emocional nós temos que estar alimentando no dia a dia. Veja bem, você quer tomar uma água, você vai na torneira, abre a torneira e vem a água, né? Sim. Porque tem isso. Está suprido. Tem esse manancial, está suprido. Agora você não alimenta. Não alimenta isso, o tanque emocional dela. Você quer abrir lá a torneirinha para que ela haja com você, sabe, com carinho, com atenção e tudo mais, você não alimentou isso? Como é que vai vir isso? Vai estar seca, Como é que né? essa fonte vai estar jorrando? Vai estar seca, não vai estar... Então, nós temos que ter essa preocupação. Sim. Marido, se dedique a isso. E tem que ser o provedor. Tem que ter essa preocupação. Essa maior preocupação cabe ao marido. Sabe, saber como é que estão andando as contas, as da casa, dívidas, né? Sabe, os investimentos, se está sendo tudo suprido. E a mulher mesmo trabalhando, sabe, ter aquela preocupação de estar apoiando, de estar junto. Agora, muitos falam, né? Muitos se preocupam. Mas e se a mulher ganha mais? E se ela... Sim. Querido, essa preocupação você tem que ter e em cada dia mais estar galgando. Cada dia mais estar buscando para que você, em equilíbrio os dois, chegue a um acordo. E não há problema nisso, né? A bem da verdade. A gente vai ter uma ministração específica sobre a finanças, parte financeira. Né? Mas não, a gente já antecipa que não há problema quanto a isso. O que, sabe, causa muita tristeza no coração de uma mulher, essa que trabalha e essa que se dedica também, não é se o marido ganha menos, não é a posição do marido, não, mas é como o marido se coloca diante dessa situação. Se sabe, traz essa... Ele fica, sabe, tranquilo. Sabe que... Às vezes ele não se importa. Não se importa. Né? Porque ele sabe que a mulher vai dar conta, ela vai se virar, né? Então, sabe, os compromissos do dia a dia, sabe que ela vai estar suprindo. Tá errado, né? A mulher quer que o marido, sabe, se dedique. Quer que o marido tenha, sabe, atividades, seja ativo, sabe, venha despontar, venha crescer, venha almejar mais, venha se preocupar com tudo isso. Sim. Agora, não aquela tranquilidade, né? Sim. Até você colocou aqui, olha que bacana, leia aqui, você que escreveu. A esposa precisa descansar na segurança que o marido oferece. Isso é muito importante. Toda esposa deseja isso. Você que está no início do namoro, como é que é a posição dele? Como é que ele se preocupa em te prover, sabe, de momentos a qual ele vai ter um gasto, vai ter um custo, mas ele se preocupa em fazer isso e te prover de momentos de carinho, de atenção. No noivado também. De tempo, né, amor? De ter tempo com a esposa, com a família. Sabe, nós, maridos, às vezes, você desliga a televisão para se dedicar esse tempo à sua esposa, ou o programa da TV é mais interessante? Você se dedica um tempo, está preocupado com seus filhos, sabe, de prover aquele momento de comunhão com teus filhos, de atenção, de cuidado. Jogar um joguinho, às vezes, né? Estar presente, estar junto, rolando no chão,
ou você simplesmente quer só o seu momento de descanso, não quero me Quer envolver. ver o jogo? Né? Qual foi a última ocasião, qual foi o último momento que tiveram um momento só dos dois? Ou um momento só da família, sabe, para estarem juntos. Hoje em dia, com a pandemia, Sim, deve sim. estar muito tempo, né, disponível. Mas, não, infelizmente, mesmo criou na outro pandemia, problema, né? como eu já falei no outro programa, criou um problema porque se tornam estranhos. Então, Se tornam estranhos, não sabem se comportar. Até engasguei. Ao invés do povo aproveitar que está junto em casa, queridos, é impressionante o número de casais que tem se estressado, tem estranhado um ao outro. Sim. Pela convivência. Não pode ser assim, queridos. Nós precisamos de maturidade no casamento. Verdade. Quando o Paixão fala de um tanque emocional que a esposa tem, toda mulher tem isso. Não é frescurite, não, meu irmão. Isso daí é de fábrica, viu? A mulher precisa sentir isso, sentir esse amparo, esse cuidado do marido. Do contrário, ela se sente sozinha. E esse marido ele vai se dedicar no dia a dia conforme foi a posição do namoro, conforme for a posição do noivado. Eu lembro que para conquistar essa gata aqui que está do meu lado, não foi barato, não. Eu tive que investir. Eu tive que prover esse momento. Convidei ela morava lá na Vila Ema, né? Sim. Resgatei da Zona Leste para a Zona Norte. E ela me resgatou para Jesus. Pois é, meu resgate foi maior, né? Bem maior. E eu falei, não preciso, sabe, impressionar. Tem um custo para a gente, sabe, agradar aquela que a gente ama, aquela que a gente quer, sabe, efetivar um relacionamento. Sim. E desenvolver um relacionamento. Dá valor, né? E eu levei ela, eu conheci aqui o restaurante aqui na Zona Norte, Green Garden. Na época, 33 anos atrás, era o auge. Quer conhecer a noite, quer ver as estrelas, vai lá no Green Garden. E eu investi, queridos, Fui lá, levei ela e ela não sabe, mas demorou 5 meses no cartão de crédito, né? Eu fiquei sabendo disso depois. Para pagar aquele jantar. Eu nunca tinha ido num lugar tão chique, com tanto prato, com tanto talher. Exatamente. Né? E o Paixão, ele fez assim para impressionar mesmo. Pediu um bom vinho, cheirou o vinho, como que se entendesse alguma coisa de vinho, né? Mas enfim, fez aquele negócio. Mas por quê? Você está dando valor. Tá dando valor. Você está dando deferência. Então, hoje, não é frescurite. Sim. Não é frescurite você investir nesse tanquinho emocional, você, sabe, prover a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva desses momentos. Hoje em dia parece, vamos em tal lugar? Não, não vamos. Não vamos gastar. Esquecendo a pandemia. Esquecendo a pandemia. Agora não pode mesmo. Mas daqui a pouco, lembra dos momentos. Pensa bem, essa atitude, se ele tem durante o namoro, que ele não vai, sabe, te prover de nada. Durante o noivado, que ele não vai te prover de nada. Quando casar, que você vai fazer o arroz e o feijão. Pão duro. Que você que vai fritar o bife e o ovo para ele. Você acha que ele vai te levar num restaurante? Você acha que ele vai te levar em algum momento para, sabe, prover esse momento de paixão, de amor, sabe, cuidado, de né? Conquista? Sim. Marido. Tem marido temos pão que duro. ser provedor. Vamos falar. E a mulher... tem marido pão duro e tem mulher que é pão duro também. Sabe aquele que atravessa a piscina com o sorrisal sai do outro lado? Que economiza. Eu lembro do pastor Jeremias Pereira, que que ele deu um exemplo. Uma esposa muito chateada que o marido dele não provia de nenhuma forma. Momentos. O seu tanque emocional estava totalmente vazio. E aí nisso o pastor Jeremias chamou aquele cidadão para conversar e falou assim, meu irmão, a mulher precisa desse cuidado, você tem que prover. Olha, compra um buquê de rosas para ela. Aí o homem, muito chucro, falou assim, pastor, o senhor sabe quanto custa um buquê de rosa? Aí o pastor ficou olhando pra ele e falou assim, olha, dá pra comprar 1 quilo de bife. Aí o pastor falou assim, ô miserável, quando ela morrer, você enche de bife, assim, o caixão dela, porque não é isso que tá falando, mas é o cuidado, sabe? É você não ter, meu Deus, tá bom, não dá pra você comprar um buquê de flores, mas leva uma violetinha pra ela. A gente vai estar falando em breve sobre as 5 linguagens do amor e você vai detectar qual é a linguagem da esposa. Exatamente. Como a esposa vai saber qual é do marido. Irmãos, isso deixa o casamento diferente. Isso faz com que os papéis não fiquem pesados, mas que haja em paz, né? Exatamente. Então, nós temos que prover, queridos, esses momentos, sabe? Nos preocupar. E que nem eu falei no programa anterior, nos momentos de namoro e de noivado é para conhecer, sabe? Sua futura esposa e seu futuro marido. Então, no momento de desemprego,
Sabe, aquele que é provedor, como que ele vai agir? Ele vai estar desesperado, ele vai procurar acordar cedo, coisa. ele vai mandar currículo para todo lado, ele vai se dedicar, sabe, e estar indo atrás de algumas alternativas, ou ele vai ficar em casa. O seguro-desemprego. E daí você, que, né? quando liga para ele, fala assim, e aí, bem, e hoje, como é que foi? Estou orando. Acabei de acordar. Estou orando. Não, meu bem, estou orando. Queridos, cuidado. Deus age na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sim. Então, a nossa parte é essa. Estarmos correndo atrás da provisão para o nosso lar. E tratar essa esposa com honra. Olha aqui, vou deixar você ler o texto de 1 Pedro 3,4. Olha o alerta. 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha isso. Olha, se nós não estivermos agindo de acordo com a palavra de Deus, conforme os ensinamentos da palavra de Deus, as nossas orações são o quê? Interrompidas. Isso é sério, né? Será que às vezes estou, sabe, me lamentando diante de Deus? Senhor, o Senhor não ouve minhas orações. Senhor, o Senhor não atende as minhas orações. Senhor, apressa a tua bênção sobre a minha vida. Mas como é que está o tratamento com a sua esposa? Como é que está o tratamento, um relacionamento de namoro, de noivado? Está dando honra? Está entendendo a mulher como uma parte mais frágil? Não é verdade, meu amor? Sim. Está tratando com honra? Então, queridos, vamos agir conforme a palavra de Deus. Deixa Deus agir, que o Espírito Santo de Deus venha administrar nas nossas vidas para nós termos os papéis definidos. Sim. Tudo isso que nós estamos apresentando hoje, apresente diante de Deus. Senhor, se eu não estou agindo dessa forma, ensina-me. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir na minha vida para que eu tenha esses papéis estabelecidos na minha vida para ter uma vida de sucesso, um relacionamento abençoado e vitorioso. Tranquilo. E sempre é tempo, né, amor? Sempre é tempo de você recomeçar. Sempre. Como eu falei, quando a gente traz esse tema nos cursos, muita gente não sabe disso. Nós tivemos um casal que eles estavam casados há 62 anos. Na época, ele estava com 84 anos e ela com 82 anos. Uma coisa assim. E eu fiquei surpresa quando eles se inscreveram para o curso, não é? E, irmãos, olha, foi assim, um tempo maravilhoso. Por quê? Porque aquele senhor de 84 anos, com aquela senhorinha de 82 anos, quando ele se deparou com os papéis, ele falou para a sala que nós estávamos, ele falou assim, olha, se eu soubesse disso, eu não tinha errado tanto. É verdade. Aí ele, serviu assim de grande ensinamento, porque ele dizia para os demais, vocês que são jovens, novos, né? Vocês que estão casados há 5 anos, há 10 anos, tinha um casalzinho de 7 meses de casado, sim. né? Olha, foi um curso assim atípico, porque nós tínhamos um casal recém-casado com 7 meses e um casal com 62 anos de casamento. Veja isso. E ele dizia que quando você coloca isso em prática, as coisas são diferentes. Sim. Que ele teria tido uma vida melhor com a sua senhora, né? Então, sempre é tempo. Se você não sabia que tinha isso, saiba que existe esse papel do marido, o marido sacerdote, a esposa é intercessora, o marido é líder, a esposa o apoia, está junto. O marido, ele é o provedor, tanto na parte física como a parte emocional, e essa mulher, ela é administradora. Sim. Já que ele provê, vamos trazer para a parte material, a esposa administradora é aquela que coloca ordem na casa. Você vê sempre a harmonia, né? Os dois existe uma andando, harmonia, né? Exatamente. Quando Deus formou a mulher, Deus disse, e farei alguém que lhe seja idônea, que seja da mesma espécie. Para quê? Para auxiliá-lo, para estar junto, para administrar. Então, a esposa administradora... Que corresponda, né? Que correspondesse. A esposa administradora é aquela que ela mantém a sua casa em ordem, ela administra a sua casa, ela sabe fazer uma boa compra, ela pesquisa preços, ela não quer tudo de qualquer jeito. O marido, ele tem uma renda, ele tem R$1.000, aí de repente ela quer, porque quer uma geladeira que custa R$5.000. Não, a esposa que ela administra... Ela entende a posição, o equilíbrio de tudo. E o equilíbrio, você falou um
tema chave. O equilíbrio dentro das finanças. Então, essa mulher, ela vai administrar. Eu falo pro Paixão, às vezes o Paixão fala, nossa, bem, você pesquisa muito. Pesquiso mesmo, irmãos. Somente, né, nos nossos dias, às vezes você vai comprar custoso, alguma coisa, você vê uma diferença de 40% a mais no valor da compra, 50% a mais, não é verdade? Espera um pouquinho e vê um desconto, ou seja, aquilo que é para auxiliar mesmo. Gênesis 2,18, farei para ele alguém que lhe auxilie, lhe corresponda no tocante à administração. Eu até anotei aqui que essa administração, ela corresponde à dedicação da esposa no que diz respeito a tudo dentro do lar. Nós temos, irmãos, a capacidade, a mulher ela tem os periféricos interligados. Porque, sim, é de fábrica. Depois a gente vai falar por que dos homens não são. Também é de fábrica. Todavia, ela tem essa capacidade de administrar sua casa, de deixar as coisas em ordem. Hoje é dia de ir para o culto, nós vamos para a igreja, deixa as crianças tomadinho o banho, já prepara as coisas. Ela administra. Ela não administra só recursos, mas ela administra o bem-estar dentro de casa. Sabe? Ela procura fazer o melhor para que o marido... Para que tudo fique na paz. Que tudo fique em paz. Vamos imaginar, o marido está trabalhando fora, ela está em casa. Quando ele chega, as coisas estão em ordem. Ou, no nosso caso, muitos anos, chegávamos os dois juntos com as crianças, ela já vai colocando as coisas em ordem, o marido também. Ou seja, é você trazer a paz. A palavra de Deus, ela fala que a mulher é sábia, ela edifica a sua casa. Em Provérbios 19 diz que a esposa briguenta, está na Bíblia, diz que a esposa briguenta é como uma goteira. Meu Deus. Você já teve a experiência de ficar com aquela goteira? Ping, 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 aquela coisa terrível. Por quê? Porque as coisas não dão certo. Algumas mulheres que reclamam de tudo, queridas, que a paz de Deus seja o hábito do seu coração, que você tenha paz. Ah, mas eu quero isso, eu quero... Não, as coisas dão certo. A mulher sábia de Provérbios 31 também diz lá no verso 27 que ela cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Olha. A mulher que administra a sua casa, ela administra o seu tempo, ela administra o recurso e ela não é mulher preguiçosa. É aquela mulher que está sempre ali, sempre ela fala com sabedoria, ela ensina com amor. Alguns falam assim, não existe essa mulher. Existe sim. Junto com seu marido, administra a sua casa. Ele no papel de provedor e você no papel de administrador. Olha, nós estamos juntos. Sim. A gente vai conseguir caminhar. E no fim, né, Provérbios 12:4, só mais esse versículo que eu anotei, que a mulher exemplar, ela é a coroa do marido. Por quê? Porque ela administra bem. O último papel dentro disso que a gente estava falando... O marido protetor, ele cuida do jardim, ou seja, ele cuida da sua casa. Lá em Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Poxa, mas ele estava no paraíso, estava no jardim do Éden. Guardar do quê? Guardar do quê? Do mal que já cercava o jardim. Lembra a historinha de Adão e Eva, da serpente e tudo mais? Já tinha o mal ali, sabe, ao derredor, aguardando uma brecha, aguardando uma oportunidade. Marido, nós temos que estar em defesa, nós temos que estar protegendo, nós temos que estar atento a todas essas investidas sobre o nosso lar, não é verdade? Sim. O marido protetor protege a esposa, sabe? Pois a mulher é sensível, a mulher é frágil. A mulher, ela acredita nesse descanso sobre a posição que o marido toma. Sim. Em todo momento nós temos que protegê-la. E saber que a mulher, mesmo até naqueles momentos de TPM, que ela é sensível, né? Sim. E ó, esse negócio de TPM não é brincadeira, não. Não é normal. Brincadeira, não. Todo mês a gente tem, viu, marido? Tenha paciência. Exato, a mulher saudável, todo mês tem. Então, o que é TPM, amor? Nós anotamos aqui, ó. Todos os problemas misturados. Ou tendência a pontapés e murros. Ou também toda a problemática do mundo. Parece que tudo é problema. Temporada proibida para machos. Então, o marido protetor é a defender a mulher em qualquer situação. Sim. Você vai em defesa da sua mulher quando você percebe que algo vai incomodá-la, quando você percebe que quando ela se expõe, né? Não permite que falem mal dela. Sim. Perante familiares, perante amigos, perante, sabe, roda do colegas de trabalho. Sabe, quando você percebe, você vai em defesa, você a protege. Mesmo na brincadeira, né, amor? A mulher mesmo tem na que brincadeira, né? A mulher tem que ser protegida e valorizada, sabe? Você tem que dar, sabe, a maior atenção e protegê-la. Eu lembro de uma
esposa de um pastor que teve que ter um tratamento Sim. muito acompanhamento sobre uma situação. Sim. Tiveram um congresso, né? E no final do congresso, todos os pastores se reuniram e ela era do interior, ela estava sozinha, só estava com o marido, ela estava junto com o marido. Sim. Ela tinha a proteção do marido, não conhecia ninguém, ela era tímida e do interior, na grande metrópole, se sentiu completamente deslocada. E aí convidaram esse pastor para participar de um coffee break, lá só os homens. E aí ela falou, mas bem, você vai lá, só estou com você aqui. Por isso que nós temos que ver e prestar atenção na sensibilidade da nossa esposa para defendê-la. Ele falou, bem, é só um pouquinho, eu vou lá e já volto. E deixou ela lá sozinha. Só que aí, quanto que aconteceu? Aí Esqueceu, ele né? esqueceu o tempo, esqueceu de tudo e estava lá. Estava lá com o pessoal. E aquelas pessoas já estavam indo embora. E ela, na humildade dela, naquela sensibilidade dela, foi lá e tentou entrar no salão que estava tendo o coffee break, e os seguranças insensíveis, Meu Deus, sabe, falaram assim, não, aqui é só homens, aqui não pode mulher de pastor, não pode nenhum acompanhante, nada. Ah, eu ia embora. É que ela nem sabia ir embora, E né? ela falou, mas eu não sou daqui, meu marido está aí, eu preciso dele. E aí deu o nome, chamou o marido, daí quando ele veio na presença dela, ele falou assim, não, fica aí mais um pouquinho, que já está acabando, depois a gente vai embora. Queridos, onde está? Olha a insensibilidade. Onde está a proteção? Proteção dos sentimentos. Proteção para que a sua esposa, sabe, não se exponha. Proteção, queridos, brincadeirinha com mulher não se faz. Sim. Principalmente quando, sabe, vai denigrir a imagem dela. Sim. Vai ferir o íntimo da sua esposa. Quando às vezes ela está um pouquinho gordinha, ou às vezes ela trocou o penteado, ou às vezes usou uma outra tintura de cabelo, e às vezes você faz aquela piadinha bem picante, que vai bem no íntimo dela, ferindo. Tome cuidado, querido. Sim. Nós temos que proteger tudo isso. Não é só proteger do mal, mas proteger de ferir os sentimentos também, para que ela se sinta valorizada e amada pelo marido que está do lado. E a proteção, queridos, é isso. É em todo tempo, desde o início do namoro até o noivado. Você vai perceber se ele te protege em todas as situações. E essa mulher que se sente protegida pelo marido, automaticamente ela vai auxiliá-lo, cumprindo o papel que Deus colocou como auxiliadora. Mas por quê? Porque ela descansa nesse cuidado do marido. Ela sabe que tem alguém que pode confiar. É com ele que eu tenho que falar primeiro. Sim. Eu não vou me reportar a outra pessoa. Você tem segredos para o seu marido, que você não pode falar com ele, não tem liberdade de falar com ele. Talvez esteja faltando um pouco de proteção. E essa mulher, ela precisa dar honra. Irmãos, as coisas caminham bem. Juntos. Você tem para cada sacerdote uma intercessora, para cada líder uma apoiadora, para cada provedor uma mulher que administra, para cada marido protetor uma esposa que auxilia, que está junto, que faz com que nós caminhemos juntos. Existe um dito popular que diz que por trás de cada grande homem existe uma grande mulher, e isso é fato, porque Deus nos dá essa graça de protegermos o nosso lar. E assim você vai entender qual é o seu papel. Vocês estão alinhados? Está tudo sob controle? Tem alguém no papel um do outro? Isso é coisa que a gente vai ver. Tá certo, e todos esses papéis, queridos, você que namora, você que é noivo, você observa. Sabe aquele rapaz que às vezes a mulher tem o carro e deixa o rapaz em casa e vai embora? Como ele está te protegendo? Observe isso. E você que está casado, tome a sua posição. Nós estamos encerrando o programa, nós vamos mandar beijos para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Lembrando mais uma vez de você compartilhar nas redes sociais aquele seu amigo, aquela sua amiga que não pôde assistir o programa. Você copia o link aí e encaminhe para ele. Vamos mandar. Eu preciso tomar uma água aqui. A gente está tomando água numa caneca toda exibida hoje. Vamos lá. O Aron Ramos, o Aron, Deus abençoe. O Aron. A Noemi Limas, o Aguinaldo Rodrigues, a Fabi Ribeiro, a Roseli Lucas Vilaboas, o Valmir Soares, a Joelma Andrade. Deus abençoe a Marilda todos. Linda, beijo. Misael, a Thalitinha Estevanato, André Estrela, Célia Regina, Rosana Domingos, um beijo, querido. Querida Andréia Silva,
Muita A gente. Geneva Silva, o Caio Victoriano, Ô, filhão. nosso filho! Cuidado aí, Beijo, ó, seu chefe tá filho. vendo aí você. Fernanda Miranda, Rosimeire Gonçalves. Rosemary Gonzalez. Rosemarie Gonzalez. Querida. A Leonilda, lá de Palmares, no Pernambuco. Deus te A Chile abençoe. Garcia e a Lucilene Freire. A Júlia Vilma, Beatriz Mendes, a Diaconisa Elaine. Deus te abençoe, querida. Ô, filhão. Nosso filhão. Beijo, Beijo, meu rei, meu minha rei. santa. Te Querido, amo, filho. Deus abençoe, querido. Queridos, nós encerramos aqui o nosso programa, desejando que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Que você que já está casado assuma o seu papel. Sim. Você que está por vias de fato, em vias de namoro, fato, né? noivado. Eu vi aí, fiquei feliz que meu filho está assistindo, né? Que o ano que vem, com a graça de Deus, eles vão estar casando. Tem uma filha nova, a Juliana. Então, que nós possamos aprender a cada dia, né? Sim, nós exercermos os nossos papéis. Exercermos os nossos papéis, porque o que Deus tem pra gente é sempre brilhante. É verdade. Verdade? Esperamos vocês na próxima semana. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos, Beijo. querido. Bom fim de semana.